Bom dia, paz do Senhor Jesus, graça e paz a todos que terão acesso a esse breve vídeo, mas com essa poderosa palavra. Saudação a todos nossos queridos, amados irmãos e companheiros de Moçambique e de outros países que compartilham deste vídeo, como aqui no Brasil também. O tema dessa manhã está em Tiago, capítulo 2, 23, definições por qual motivo Deus chamou Abraão de seu amigo. O texto nos diz assim: e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Primeiramente, eu queria só destacar a diferença do relacionamento entre irmão e o relacionamento entre amigo. Em regra, costumamos acreditar que o vínculo afetivo entre irmãos é maior do que o vínculo afetivo entre amigos. E de uma certa forma, a regra deve de ser essa. Mas há muitos momentos da nossa vida que nos encontraremos justamente na circunstância oposta. Quando nós olhamos para a questão do vínculo entre irmãos, por natureza, deveríamos de ter uma afeição muito maior. Primeiro, pelos laços sanguíneos, pelo vínculo familiar, pelo núcleo de intimidade que há entre eles. No entanto, pela competitividade que há dentro de uma família, com crescimento ou convivência no dia a dia, tudo isso também acaba gerando uma certa competitividade, né? E isso produzirá sentimentos contrários daquilo que deveria de ter entre irmãos. Por ser irmãos, se espera que tenha entre eles a lealdade, a fidelidade, o companheirismo, o amor, o altruísmo. Mas muitas das vezes esse relacionamento produz sentimentos opostos e, no caso do altruísmo, gera o egoísmo, porque em muitas circunstâncias o irmão acaba pensando mais em si do que no próximo. Por sua vez, o amigo, ele não produz um laço, ou não tem, né, um laço sanguíneo, um laço familiar, né, um laço mais íntimo, mas é justamente o altruísmo desse relacionamento é que vai gerar, né, essa lealdade, essa fidelidade, essa cumplicidade, esse companheirismo, esse amor fíleo, porque ele não tem laços sanguíneos e familiares, mas o amor necessário nessa amizade produzirá essa cumplicidade, essa lealdade, essa fidelidade entre as partes. E quando nós pensamos em altruísmo, a melhor definição da palavra altruísmo é não buscar interesse próprio, né? E sim o de terceiro. Então, determinada coisa, necessariamente, não tem que fazer bem para mim, para o que eu acho, para o que eu penso. O que eu vou ganhar com isso? O altruísmo é o oposto. Isso deve de estar fazendo um bem imenso para a outra parte, independente do que eu receberei. A outra parte está feliz, está realizada. Por que essa introdução? Porque quando nós lemos esse texto, quando pensamos em Deus definir Abraão como amigo, nós vamos pelo caminho de que, quando o Senhor toma para si essa afirmação de que Abraão é seu amigo, é porque ficou provado no relacionamento entre eles. Se coloque no lugar de Abraão. Abraão recebe uma mensagem, uma ordenança de Deus
e que o pede, traga seu filho, leve-o ao monte Moriá, lá ofereça ele em sacrifício a mim. Não é qualquer pedido, é o filho da promessa, é o filho amado, é o filho da velhice, é o filho da revelação. Deus, quando pede, pede com clareza, deixa bem definido que é acerca de Isaac que ele está falando. E aí é que vem a questão do altruísmo de Abraão. Ele não vai questionar Deus como o que eu ganho com isso? Que vantagem eu terei com esse sacrifício? O que eu tenho que provar, né? Lá na frente, no futuro, que benefício isso me trará? Abraão não faz nenhum tipo de questionamento dessa natureza. Por quê? Porque ele já se sente amigo de Deus. Ele já se sente íntimo com Deus. Ele conhece Deus de tal maneira que ele consegue ver nesse relacionamento cumplicidade, lealdade, fidelidade, companheirismo. Ele sabe quem é o Abrão e sabe quem é o Abraão hoje. Ele sabe aonde ele estava, ele sabe aonde ele está. Ele sabe como que era uma vida sem filho e uma vida com filho. Então, ele, num gesto de altruísmo, ele não se importa do que ele ganhará com isso, mas que Deus tem um propósito para todas as coisas. Deus sabe o que faz, Deus conhece o que faz. Não à toa que quando Isaac o questiona acerca onde está o cordeiro, pois tudo já está posto, ele afirma: o Senhor proverá para si o cordeiro. E ali temos 3 princípios implícitos nessa afirmação. Primeiro, o Senhor pode poupar meu filho dando um outro animal. O Senhor pode prover um outro animal no lugar do meu filho. Ou o Senhor pode devolver a vida do meu filho, que ainda que esteja morto, viverá. Mas uma coisa é certa, eu vou fazer o sacrifício. Por quê? Porque eu me sinto íntimo desse Deus, eu me sinto amigo desse Deus. Se for para poupar, meu amigo tomará uma providência. Se for para prover, meu amigo tomará uma providência. Se for para ressuscitar, ainda que morto, o meu amigo tomará uma providência. Então, o que quer que aconteça não cabe a mim, mas o meu amigo, meu Senhor, proverá. Então, Abrão, ele já via Deus como amigo dele. E lá na frente Deus vai ratificar essa amizade. Por isso que o texto vai dizer que Deus o chama de amigo. Quando nós lemos Provérbios 17, lá diz assim: a todo tempo ame o amigo. Não é um amigo. A todo tempo ame o amigo. E na angústia nascerá o irmão. Abrão sai da terra de Ur dos Caldeus, da casa do pai, da parentela, da sua terra, e vai para uma terra que o seu amigo ia mostrar. Ele passa por anos no deserto para uma promessa que o amigo ia confirmar. E ele chega numa situação como essa, acreditando em quem? No amigo que fez a promessa. O que Deus faz em Tiago é apenas deixar para nós, leitores de hoje, a compreensão de que não é apenas Abraão amigo de Deus, mas Deus também é amigo de Abraão. Deus te abençoe neste dia e que esta palavra possa ter edificado a sua vida. Paz.